Hello, titia chegou, minha gente! Hoje eu vou fazer um texto do Instituto IOSCAS. Adivinha na figura de quem? Vocês têm uma chance. Vou dar uma dica. Começa com canção e termina com estrelada. Ah, que maravilha de texto! Eu não li ainda não, eu só vi o título e me chamou a atenção. Eu vou trazer ele para ler agora para vocês. O título é As Quatro Flechas, publicado no Instituto, na página do Instituto IOSCAS no dia 31 de janeiro de 2025. Lembrando que na própria página do Instituto IOSCAS, além do texto, existe a gravação, existe o áudio desse texto. E o IOSCAS tem um canal também no YouTube com alguns textos, tá bom, minha gente? Eu deixo aqui o link na descrição para vocês. Então vamos lá, As Quatro Flechas. Ao chegar em Sedona, antes de mais nada, eu peço desculpas pelo barulho, porque hoje parece que o pessoal resolveu combinar moto, caminhão, ônibus e os cachorros aqui. Então, se porventura ficar barulhento, eu peço desculpas, mas eu tenho certeza que vocês vão compreender aqui a leitura. Vamos lá. As Quatro Flechas. Ao chegar em Sedona, nas montanhas do Arizona, me dirigia à casa de canção estrelada, o xamã que tinha o dom de perpetuar a filosofia ancestral de seu povo através de músicas e histórias. Ao estacionar o carro, notei que ele conversava com uma mulher na varanda. Eu a conhecia, era Nasha, uma respeitada anciã navarro. Sua reconhecida sabedoria a fizera integrante do Conselho dos Anciões, órgão de representatividade máxima entre os povos originais norte-americanos. Hesitei em me aproximar. Não queria atrapalhar a conversa. Ao me ver, Canção Estrelada sorriu e fez um gesto com a mão para eu entrar. Fui recebido pelo xamã com um forte abraço, como demonstração de amizade e alegria pelo reencontro. Nasha me brindou com palavras doces e um lindo sorriso. Com cerca de 70 anos de idade, 2 tranças no cabelo, um elegante vestido estampado com desenhos étnicos, olhos castanhos esverdeados e pele morena, ela encantava pela beleza de seus traços e estilo. Era extremamente simpática e bem-humorada, como são os espíritos de luz. Gente ranzinza não cabe nas terras altas, ensinava a Canção Estrelada em suas palestras. Ela comentou que realizariam um pequeno cerimonial no dia seguinte e eu seria muito bem-vindo. Agradeci o convite e, claro, confirmei a presença. Ela me ofereceu um sorriso sincero e acolhedor. Aproveitei para mostrar a minha admiração pela sua enorme sabedoria. Ninguém faz parte do conselho se não for possuidor de um grande conhecimento sobre os mistérios da vida, comentei. Nasha tornou a sorrir e ponderou. Não há nenhum valor em possuir um grande conhecimento. O valor surge à medida que conseguimos usar o conhecimento que possuímos. Caso contrário do que muitos imaginam, eu sei muito pouco. Se tenho algum valor, reside no esforço de não esquecer de usar o pouco que sei em todas as situações que vivo. Como as situações nunca são iguais, aprendo todos os dias um pouco mais. Acredito que esse hábito tenha me habilitado ao conselho, já que não detenho nenhuma pequena fração da sabedoria dos demais integrantes. Por sua simplicidade, Nasha encantava com a beleza da sua luz. Perguntei se mais alguém participaria do cerimonial. Nasha respondeu que se destinava a um grupo de jovens. Indaguei se havia algum motivo específico. O xamã esclareceu. Eles serão apresentados às 4 flechas do espírito. Fiquei esperando que fosse acrescentado algo, mas nada foi dito. Tentei tirar alguma informação ao questionar os objetivos dessas flechas. Canção e Nasha se entreolharam sem dizer palavra. Em seguida, sempre com um sorriso nos olhos, a anciã se despediu e foi embora. Depois, o xamã me convidou para ir a Flagstaff, uma aprazível cidade a menos de 1 hora de carro. Fomos conversando pela linda estrada que atravessa as montanhas. Eram tantos assuntos que não notamos o tempo passar. Entramos na Barnes & Noble antes de almoçar. Heitor,
O monge argentino, irmão de alma, escritor e psicanalista, também monge da ordem, encomendara 4 livros de contos inéditos de Agatha Christie, descobertos pela família após a autora se retirar da estrada do tempo. Tinham sido publicados havia poucas semanas. Almoçamos quase na hora de jantar em uma antiga cervejaria, onde assistimos à apresentação de uma banda de rock formada por amigos do xamã. Após o show, vieram cumprimentar Canção Estrelada. Um deles se sentou à mesa conosco. Era John, guitarrista do grupo. Apesar da alegria de encontrar com o xamã, uma inegável amargura estampava as feições do músico. Sem que eu nada perguntasse, bebeu uma dose de gin enquanto me contava sua história. Era evidente a sua necessidade de falar, como maneira de extravasar a insuportável pressão interna causada por uma sequência de incompreensões raiz de todos os sofrimentos. Abandonara a faculdade de arquitetura para se dedicar à música. Tinha um sonho comum à sua geração. Desejava se tornar um popstar, fazer parte de uma banda famosa, vender milhões de discos, viajar o mundo, se apresentar em estádios para dezenas de milhares de pessoas. Nascera para o estrelato, afirmou sem medo de errar. Tanto que nos anos 1980, quando completara 30 anos de idade, fora convidado para substituir o guitarrista de uma banda de muito sucesso em uma turnê por diversos países. Teve o talento reconhecido tanto pelo público como pela crítica, sendo assediado nas ruas pelos fãs, requisitado para entrevistas na televisão e convidado para festas exclusivas, a ponto dos demais músicos do grupo sentirem ciúmes. E os velhos amigos ficarem com inveja. Foi um período curto de muita fama e dinheiro, mas também de muitas brigas e confusões, confessou. Então, preferiu se desligar do grupo para montar sua própria banda. O antigo grupo mais atrapalhava do que ajudava em sua escalada rumo ao sucesso. Não tinha dúvida de que daria certo, pois não carecia de vontade nem de talento. Seria a estrela maior da nova banda. Investiu tudo o que ganhou. Contudo, por influência dos antigos companheiros, foi boicotado pelas gravadoras e sabotado pelos produtores. Nunca conseguiu um bom contrato nem as necessárias condições para divulgar seu trabalho. Terminou por se endividar com os bancos, uma dívida que nunca conseguiria quitar. Passados quase 40 anos, ninguém nas ruas o reconhecia mais. Restava fazer apresentações em bares onde as pessoas estavam mais interessadas na bebida do que na música. Sentia-se injustiçado e abandonado, declarou. Fomos interrompidos por um funcionário da cervejaria. Estava na hora de começar a segunda parte da apresentação. Canção Estrelada disse que precisávamos retornar a Sedona. Tínhamos de acordar cedo por causa de um compromisso pela manhã. Convidou John para ir à sua casa. Queria conversar mais com o músico. Despedimos-nos e fomos embora. No dia seguinte... Despedimos-nos e fomos embora. No caminho de volta, comentei como a vida fora severa com John. O xamã ponderou. Você escutou a leitura que ele faz quanto à própria vida. Faz com os olhos que possui. É a versão que sinceramente acredita. A melhor que consegue aceitar ou aquela que lhe é conveniente. Não significa ser a verdadeira. Por isso sofre tanto. Você teve a oportunidade de presenciar como funcionam as 4 flechas de um espírito. Entendeu? Atônito, falei que não. Ele nada acrescentou. No dia seguinte, acordei cedo e me preparava para subir as montanhas quando fui informado que o ritual aconteceria no quintal da casa. Nasha já tinha estendido várias mantas coloridas pelo gramado para os jovens se sentarem. Estranhei que um cerimonial mágico fosse realizado em um lugar tão comum. Canção Estrelada explicou. Magia é transformação. As que verdadeiramente importam são aquelas que acontecem dentro da gente. Tudo mais é forma sem conteúdo. Transmitiremos aos jovens um conhecimento ancestral de imensurável valor. O conhecimento fornece as chaves de muitos portais. Aproveitar a oportunidade e fazer bom uso está de acordo com a capacidade e a responsabilidade de cada um. A isso denominamos maturidade, que nada tem a ver com a idade, mas com o progresso espiritual. Sem demora, eles começaram a chegar.
Eram moças e rapazes com idade entre 16 e 18 anos. Estavam descontraídos e animados. Acomodaram-se sobre as mantas no gramado para aguardar. Juntei-me ao grupo. No horário marcado, Canção e Nacha se sentaram lado a lado, em 2 cadeiras colocadas debaixo do frondoso carvalho que reinava no quintal. Todos ficaram atentos e em silêncio. O xamã rufou o tambor de 2 faces em melodia que invocava a iluminação e a proteção dos bons espíritos àquele espaço e ao ritual que começaria. Em seguida, Nacha deu início ao cerimonial. Desde tempos imemoriais, cada pessoa herda as consequências de suas próprias escolhas. Um patrimônio imaterial de oportunidades e aprendizados, maravilhas e dificuldades, liberdades ou distopias. Direcionamos a vida conforme elaboramos as experiências vividas. Processamos os acontecimentos de acordo com os princípios, valores e prioridades que usamos como elementos à equação. Como resultado de uma mesma experiência, a depender dos elementos usados na equação, tais como vícios ou virtudes, encontraremos alegria ou tristeza, paz ou revolta, evolução ou estagnação. Assim, conforme a maturidade avançada, conseguiremos expandir ou contrair a verdade. Como efeito, o indivíduo encontrará a realidade permitida à sua percepção e sensibilidade. Daí, podemos concluir que, apesar de estarmos num mesmo mundo, face às diferenças de compreensão, vivemos em mundos distintos. O que eu não vejo, entendo ou sinto não existe para mim, embora faça parte da realidade de outras pessoas, e vice-versa. A anciã aguçou o raciocínio e o interesse dos jovens. Canção Estrelada prosseguiu. O aproveitamento ou desperdício de cada situação em encadeamento incessante de acontecimentos dimensiona as fronteiras da vida, sempre estruturada dentro da própria consciência. Ninguém consegue extrair de uma situação o bem que não enxerga, a lição que não compreende, a luz escondida por trás da sombra que ainda admira. Assim, todo sofrimento tem como origem os desajustes dos painéis da consciência, ainda incapaz de filtrar o mal, oferecer mecanismos para reverter as incompreensões e liberar o amor reprimido, seja por si mesmo, seja pela vida. O amor tem amplitudes e profundidades diversas. Logo, não basta amar, faz-se necessário aprender a amar mais e melhor. Uma conquista equivalente a retirar a venda dos olhos da alma, fundamental à desconstrução dos sofrimentos. Nacha então complementou. As formas rígidas do pensar, o vício pelo imediatismo provocador da corrida por conquistas e prazeres de curto alcance, as restrições e condições coercitivas impostas ao amor, a perda da individualidade pela deformação causada por lutas ideológicas incapazes de preencher o vazio existencial, devaneio servindo como fuga ao autodescobrimento, a liberdade de escolha sendo constrangida pelo medo, são exemplos de algumas condições desencadeadoras de dores emocionais que se avolumam, intensificam e destroem um indivíduo pelo desconhecimento das causas que lhe deram origem. O mau humor, a impaciência e a intolerância, em companhia com a insatisfação, ansiedade e depressão, sinalizam o transbordamento do sofrimento fora de controle. Canção Estrelada foi ao ponto central. Esses fenômenos existenciais que tanto abalam o pensar e o sentir, proporcionam emoções enfermiças como o desejo, o deslumbre, o ódio e a frustração. As 4 flechas que atingem o espírito e o fazem desperdiçar as maravilhas da vida. O xamã fez uma pausa para os jovens concatenarem o arco filosófico e continuou. O desejo é como um caminhão ladeira abaixo, sem freio nem direção, abalroando tudo que se opõe ao que o indivíduo entende como destino. Até mesmo o desejo pela prática do bem e as conquistas evolutivas necessitam de equilíbrio e sensatez para não despencarem no precipício do egoísmo e da obsessão, atropelando vontades, olhares e direitos alheios. Como o limite
como limite ao desejo, há de haver sincera satisfação quanto aos bens e condições oferecidos pela vida. Neles residem todas as ferramentas necessárias à evolução espiritual. Por vezes, o desafio está na carência, por vezes, consiste no excesso. Existe aprendizado e provas de superação em ambas as situações, seja para despertar a humanidade, seja para desmanchar o egoísmo. Não se trata de um comportamento conformista. A compreensão de que o suficiente basta para uma existência luminosa ilustra uma postura de lucidez e harmonia interior. Todos os demais bens materiais a serem agregados, se vierem, serão bem-vindos. Caso não cheguem, a prosperidade não restará prejudicada pela ausência de nenhum deles. A prosperidade está além do imediatismo dos prazeres rasos, pois dialoga tão e somente com o desenvolvimento espiritual. Nenhum desejo desmedido terá força para saciar um indivíduo perdido e descontrolado nesse tipo comum e vulgar de loucura. Uma bela jovem, de olhos sagazes, perguntou se todo prazer é um vício comportamental. O xamã esclareceu: de jeito nenhum. Há que entender o que lhe dá prazer. Existe quem se apraz com a exibição, o revide ou a derrota alheia. De outro lado, tem pessoas que sentem prazer em ajudar, acolher, orientar e curar. Ele fez uma breve pausa para fazer perguntas de simples retórica com o intuito de impulsionar o raciocínio. Sinto mais prazer ao criar problemas ou em encontrar soluções para os outros? O prazer tem 1000 faces. Qual delas encontro no espelho? Outro aspecto valoroso é compreender se você domina o seu prazer ou se está escravizado por ele. Quando estamos no controle, temos à disposição o equilíbrio e a sensatez para fazer escolhas, separar o certo do errado, discernir o bem do mal. Algo que se tornar impossível quando é o prazer, que detém o poder e está no comando das ações. A moça disse ter entendido e agradeceu. Nasha abordou a segunda flecha. O deslumbramento é consequência de um desejo desmedido que a vida autorizou mais como prova do que por mérito. O orgulho e a vaidade deformam a personalidade e ofuscam a identidade de um sujeito movido pela ambição desenfreada. Acredita-se superior aos demais, entende natural os privilégios que usufrui sem levar em conta o prejuízo que causa em outras pessoas. Move-se na ilusão do dinheiro, fama e cargos como fontes de poder e prazer, sem nada entenderem sobre dignidade e felicidade. Atormentados pela transitoriedade do tempo, lutam desesperados contra inimigos invencíveis que não compreendem amor e alcance como a velhice e a morte. Apesar de se colocarem no pedestal do mundo, mesmo nos dias de apogeu, ficam exacerbados pelo medo de perder a posição de destaque que, apesar do poder mundano auferido, é de extrema fragilidade diante da impermanência dos acontecimentos e a velocidade do tempo, fenômenos impossíveis de dominar. Sofrem por nada saber sobre as verdadeiras riquezas, poderes e prazeres da vida. O ódio é a terceira flecha. Surge como a loucura do interesse ou desejo não atendido. Dá vazão a sentimentos selvagens e destrutivos, sendo causa de comportamentos torpes e cruéis. Pulverizado através de diversos formatos de revanche ou vingança, na maioria das vezes, se esconde por trás do absurdo argumento da aplicação da justiça ou da imposição de respeito. Justiça e respeito são virtudes educativas e reequilibradoras, movidas por amor e sabedoria, jamais confundidas com instintos primitivos ainda dominados pela maldade. Não raro, se esconde em reações de irritação, ansiedade e inconformismo. Quando não desmanchado, o ódio se solidifica e fica armazenado com enorme mágoa anotado no rótulo do veneno. Sem um bom argumento que lhe justifique a existência, o ódio é fator dos mais profundos sofrimentos e da consequente somatização dos desalinhos da alma em doenças corporais graves. O xamã pediu a palavra e continuou.
A quarta flecha é a frustração. A sua origem está nas confusas ideias de méritos e direitos naturais que o indivíduo se acredita merecedor, sem nenhuma consonância com os movimentos do mundo, as leis cósmicas ou as diretrizes pedagógicas da vida. Acredita ser quem ainda não se tornou, mira-se nos espelhos turvos e falaciosos da vaidade, da empáfia, da ganância e do egoísmo. Entende estar atracado no cais da realidade, enquanto, na verdade, singra nos mares tormentosos da incompreensão. Ele olhou para os jovens com candura, se virou e fez um gesto com a mão para que Nasha finalizasse a palestra. A anciã ressaltou: na raiz de cada sofrimento, encontraremos o próprio indivíduo como autor das dores que padece. Ao se valer dos vícios e condicionamentos que o aprisiona e faz sofrer, ao invés das virtudes regeneradoras que libertam e curam, continuará a elaborar equivocadamente as experiências vividas. Num doloroso círculo vicioso, seguirá direcionando a vida por rotas que jamais o conduzirão ao destino almejado. Como consequência, agravará em intensidade e volume as suas dores emocionais ao constatar, depois de algum tempo, estar muito distante de onde pretendia chegar. Permanecerá assim enquanto se negar a retirar as absurdas condições impeditivas para que o amor sirva de guia em seu processo evolutivo. Canção Estrelada rufou uma melodia de agradecimento pela proteção e iluminação concedidas àquele cerimonial. O portal foi mostrado aos jovens. Atravessar caberia a cada um deles. Devemos ajudar a todos, mas ninguém está autorizado a carregar ninguém na estrada da evolução. Não será permitido nenhum avanço a quem se nega ao aprendizado e à transformação. Aos poucos, os jovens foram saindo, não sem antes agradecer à anciã e ao xamã pelo conhecimento compartilhado. Nasha trocou um abraço com Canção Estrelada e também se foi. A sós com o xamã, fomos nos sentar na varanda para aproveitar a brisa suave que desce das montanhas na primavera. Ao contornar a casa, fomos surpreendidos com a presença de John, o guitarrista da banda de rock, aguardando na varanda. Com os olhos marejados, disse ter chegado logo no início do cerimonial. Ouvira tudo o que fora dito. Teve a sensação de ter a alma dissecada e os sentimentos expostos à luz. Cada palavra e ideia serviram para mostrar a origem dos seus sofrimentos, sem nenhuma consonância com as imagens desfocadas e narrativas imprecisas que ele mantinha sobre os acontecimentos do passado. Tinha que admitir que se perdera em si mesmo quando se acreditou o sucesso de uma banda que já possuía um séquito de admiradores e fãs. Ao fazer parte do grupo, se arvorou maior que o grupo. Daí as brigas e rupturas. Viveu o desejo desmedido de se tornar um astro da música ao invés de trabalhar com alegria e desenvolver seu dom, compreendendo que fama e fortuna são efeitos que nem sempre dependem do talento pessoal. Movera-se pelo ódio e pela mágoa crescente à medida que as coisas não aconteciam do modo que desejava. Frustrou-se na convicção de ter sido injustiçado e abandonado, enquanto, na verdade, a vida o protegera de seus próprios desatinos. Por longos anos, aconselhara a substituir as lentes escuras, dramáticas e imediatistas com que observava tudo e todos por outras mais claras, sensatas e de longo alcance. Recusara-se por todo o tempo, envenenara-se com as 4 flechas que atirou contra si mesmo. Enquanto permanecessem espetadas em seu coração, continuaria a sofrer com os pensamentos estreitos e sentimentos turvos que alimentava. Com a voz embargada, confessou que esteve longe de ser uma pessoa sensata e equilibrada. Havia magoado alguns, maltratado outros. Ao lhe negar desejos, a vida o salvara de se tornar alguém ainda pior. Chegara a hora de arrancar as flechas, estancar o veneno, corrigir a rota e se libertar da dor. Sentado na cadeira de balanço sem dizer palavra, Canção Estrelada ouvia com atenção enquanto acendia seu indefectível cachimbo com fornilho de pedra vermelha. Ao final da confissão do guitarrista, o xamã ponderou. A vida trabalha em prol da evolução de todos.
não está interessada em atender os desejos de ninguém. Os seus esforços estarão sempre direcionados a nos fazer pessoas diferentes e melhores, tão e somente. Seus métodos quase nunca são de simples compreensão, pois, ao contrário do que gostaríamos, não prima em satisfazer prazeres rasos e imediatos, mas em aprimorar a percepção e a sensibilidade para que as conquistas sejam valorosas e definitivas. Jamais entregará na medida dos desejos, porém, na exata régua das necessidades evolutivas. As dificuldades trabalham a serviço da luz. Quando decodificamos suas razões e motivações, somos envolvidos por uma maravilhosa sensação de encantamento pela verdade e, como consequência, veremos emergir o amor que liberta dos sofrimentos. Nada mais foi dito, nem precisava. Ioscas. Eita, vamos que vamos, meu Deus do céu. As 4 flechas. As 4 flechas, geralmente é a gente que atira contra a gente mesmo. Essa é uma verdade um tanto quanto desconfortante. Aliás, muitas vezes a verdade é desconfortante, né? O que muitas vezes coloca as pessoas no conforto é justamente a mentira. Por isso que é um trabalho desafiador. Mas eu vou lá para o comecinho do texto, né? Quando acontece o encontro do Ioscas com o xamã, né? Com Canção e com a Nasha, e ele faz aquele comentário, né? Sobre ela fazer parte do conselho, a questão do conhecimento. Aqui, mais uma vez, essa reflexão que precisa estar em evidência, digamos assim, o tempo todo pra gente, que é a questão do conhecimento, como ela disse, né? Não há nenhum valor em possuir grande conhecimento. O valor está em utilizar o conhecimento, né? Se eu tenho algum valor, reside no esforço de não esquecer de usar o pouco que sei em todas as situações que vivo. Porque conhecimento qualquer um pode adquirir. Agora, o conhecimento sem experiência é única e exclusivamente conhecimento. Não há transformação em teoria. A transformação se dá com a prática. Isso é fundamental para que a gente possa justamente se aperfeiçoar, evoluir, se melhorar. O que não é a prática que leva à perfeição, isso serve para tudo na vida, para absolutamente tudo. Mas falando aqui, né, da questão do personagem aqui, o Jon, né, que se colocava como um cara bambambam, o bonzão das galáxias, porque sem ele nada aconteceria e a vida dele foi uma frustração só, e aí boicotaram, todo mundo prejudicou, porque ele era a grande vítima da humanidade, né? Era o bonzinho que todo mundo arrebentava, enfim. Nada como uma pessoa disposta a encarar a verdade, a fim de reconhecer seus demônios, vamos dizer assim, e perceber que ele não era vítima de ninguém, a não ser dele mesmo, né? Tanto que no final ele reconhece que ele foi arrogante muitas vezes, que ele maltratou pessoas. A gente recebe da vida exatamente aquilo que a gente dá. Tem gente que fala assim, mas eu sou tão bom, só recebo patada. Sei não se você é tão bom assim. O que é esse tão bom? Se for tomar pelo Jon aqui, ele era o príncipe, né, do rock and roll. Gente, a vida sempre vai devolver exatamente na medida que nós damos. A questão é, perdão, nem sempre a gente vai receber. Vamos dizer, você ajudou uma pessoa. Estou dando um exemplo bem simples. Você ajudou uma pessoa. Nem sempre você vai receber dela no futuro uma ajuda, mas vai receber de alguém. Porque o bem que você semeia é seu advogado onde quer que você vá. Essa conta, ela é simples. Plantou, colheu. Por isso que é importante escolher las sementes. A colheita, ela é o tal negócio, a semeadura é opcional, colheita é obrigatória, você vai colher. Mas enfim, né, falando aqui da questão também do ritual, né, o ritual das 4 flechas, vamos dizer assim,
e que foi realizado na própria casa, né, do Canção Estrelada, eles trazem 4 aspectos importantes com relação à questão dessas 4 flechas, que são direcionamentos pra gente, né? O desejo, o deslumbre, o ódio e a frustração. E realmente são 4 flechas, porque a flecha atirada, ela fere, ela sempre vai ferir, quiçá matar, né? O objeto ao qual ela atinge. E essas flechas que atingem o espírito levam essa alma ao desperdício de fato. Feliz daquele que consegue se dar conta, né, como John se deu ao ouvir esse ritual e pôde identificar esse desejo, esse deslumbre, esse ódio e essa frustração, né, na vida dele, para que a partir dali ele realizasse o seu processo de cura, né? Então a questão do desejo. O desejo é como um caminhão ladeira abaixo, sem freio nem direção. Veja, gente, você desejar algo no sentido assim, eu desejo construir uma carreira de sucesso através do meu trabalho, eu desejo construir uma família, um sonho que eu tenho, eu desejo realizar aquela viagem para aquele lugar legal, tá tudo beleza. Esse desejo é aquele desejo que você não mede as consequências para alcançar o que você quer. E aqui fala, né, até mesmo o desejo pela prática do bem, as conquistas evolutivas necessitam de equilíbrio e sensatez. Eu já disse aqui algumas vezes que eu percebo um certo movimento assim, onde as pessoas ficam muito só nessa coisa do desenvolvimento espiritual e caem no desequilíbrio, porque a gente não vive uma vida espiritual na Terra. Nós somos seres espirituais habitando um corpo físico. É preciso o equilíbrio de alma e corpo, de espiritual e material. O desequilíbrio, ele é prejudicial em qualquer situação. Né? Ele fala até aqui, né? Pode despencar no precipício do egoísmo e da obsessão. Da auto-obsessão, eu diria, inclusive. Porque aí você quer fazer valer só o que você pensa, o que você sente, o que você acredita em detrimento do outro. Take it easy. Outra coisa, dentro da questão do desejo, aquele desejo desenfreado de ter. É um vazio tão gigante que por mais que ele tenha, nada preenche. A busca, essa é a minha opinião, não é pelo ter, é pelo ser. É pelo ser. E por isso que tanta gente se frustra. Agora, ser aquilo que está de acordo com a sua essência. E não ser qualquer coisa para mostrar para os outros que você é capaz de ser. Isso também não tem relação nenhuma com alma. Quando a gente vive em equilíbrio, a gente consegue trabalhar essa questão do desejo, entendendo que viver uma vida onde você desfruta de paz, de amor, de sabedoria, de amizades, de um círculo familiar, de um trabalho que te tragam o suficiente, é o suficiente. Ficou redundante, mas é isso mesmo. Você não precisa de mais. Você não precisa do desequilíbrio, do excesso. Chico Xavier dizia, né? Onde sobra em um lugar é porque está faltando no outro. Porque tudo no universo é perfeito. Né? E quando a gente trabalha essa questão do equilíbrio, quando a gente está bem com aquilo que a gente possui, com aquilo que a gente é, no nosso entorno as coisas começam a, né, vamos falar da parte material, começa a ser agregada, mas de forma consciente, e tudo é muito bem-vindo. A gente passa a entender que prosperidade não tem relação com uma satisfação momentânea, mas tem muita relação com o nosso fluir pela vida, com o nosso crescimento pessoal e espiritual.
Nenhum desejo desmedido terá força para saciar o indivíduo perdido e descontrolado. E é verdade. O que a gente precisa é ter o entendimento, né? Quando a menina fez a pergunta, ele trouxe aqueles questionamentos. Ela perguntou, né, se todo prazer é um vício comportamental, e ele disse que não. Mas você precisa ter consciência do seu desejo. Eu tenho mais prazer em criar problemas ou encontrar soluções? Tem gente que tem prazer em prejudicar o outro, em pisar no outro, atropelar o outro, levar problema para o outro. O prazer tem 1000 faces. Qual é a face que eu encontro? Outra coisa importante, você domina o seu prazer ou ele te domina? Ser escravo do prazer é um caminho perigosíssimo. Né? A consciência precisa estar no domínio. Então, o desejo é uma flecha, o deslumbramento, que é consequência de um desejo desmedido. Agora veja que a vida autorizou mais como prova do que por mérito, porque você vai precisar passar por aquele aprendizado. Deslumbre, a gente vê o tempo todo, ainda mais hoje em tempos de redes sociais, onde as pessoas têm uma preocupação em principalmente fotografar tudo, expor tudo. O pessoal viaja, vai para um lugar super agradável, passar dias, né, tão gostosos, só fica perdendo tempo tirando foto. Eu vou até fazer aqui, que eu falo mesmo. Você sai, vai para um lugar, viaja, um lugar gostoso, maravilha. Aí você está andando pela rua, toda hora você tem que parar, porque o povo não pode ver nada e quer parar para ficar tirando foto. Quer tirar a sua foto? Tira a tua foto, mas não fica atrapalhando o fluir das pessoas. Fica lá tirando 200.000 fotos num período lá, e você tem que esperar o estúdio se desmanchar para você poder passar. Até a santa paciência. Ali se perde tanto tempo. E o que é pior, muitas vezes nem é para guardar essa foto, é para mostrar para os outros. Que deslumbramento, como se a vida fosse só isso. De estar num lugar, vivendo aquela situação, muito mais preocupada em mostrar para os outros. E você entra onde nessa história? Tudo que a gente faz, a gente precisa estar presente. Você vai almoçar com a sua família, esteja presente. Você vai viajar, esteja presente. Você vai estudar, esteja presente. Você vai trabalhar, esteja presente. Eu não vejo a hora do mundo passar a perceber os malefícios dessa loucura que se estabeleceu. E as pessoas voltem a se conectar. Realmente precisa de um apagão. Não um apagão onde energia caia, a internet caia, mas precisa de um apagão para que as pessoas parem. Peraí, o que eu estou fazendo da minha vida? Como é que eu reverto esse quadro? Porque é complicado. Como as pessoas desperdiçam o seu tempo com futilidades para mostrar para os outros, muitas vezes, uma vida que elas não possuem por conta de deslumbre. Aqui ele fala da questão do deslumbramento, né, de pessoas que se acham superiores às demais, que o mundo gira em torno do umbigo delas, que elas são merecedoras de todo tipo de privilégios. Agora, essas pessoas, o seguinte, essa questão, como ele falou, do tempo, a transitoriedade do tempo, a idade, a morte, isso os apavora. Veja que vida vazia. Que vida é essa? Onde você tem medo de envelhecer, onde você tem medo de viver, onde você tem medo de morrer. Por medo de morrer, muita gente deixa de viver. A gente viu isso bem naquela época, né, de fraudemia. A terceira flecha, o ódio. Surge como loucura dos interesses ou desejos não atendidos. Quanta gente que passa a odiar, né, as outras porque não foram atendidas nas suas loucuras, ou porque a pessoa não fez o que ela queria, e entram nessa coisa destrutiva, né, selvagem. E isso quando não vem com aquele papinho, né, de justiça e de imposição de respeito. Quantos atos absurdos nós temos vistos justificados por uma justiça que não existe. E que falam de respeito, um respeito que ninguém se dá.
Justiça e respeito são virtudes educativas e reequilibradoras, movidas por amor e sabedoria, e jamais confundidas com instintos primitivos, ainda mais dominados pela maldade. A gente consegue fazer um trabalho onde a gente consegue identificar essas questões. Agora é preciso fazer esse trabalho com relação, né, de forma interna. Desejo, deslumbre, o ódio. Será que eu não tenho alguma dessas flechas cravadas em mim mesmo? E esse ódio, quando, né, não trabalhado, não desmanchado, ele vai se solidificando, e a gente sabe que as doenças se somatizam através dessas emoções desequilibradas. Por isso que é tão importante aceitar o que se sente para trabalhar também nessa cura. E a quarta flecha, a frustração. A sua origem está nas confusas ideias de méritos e direitos naturais que o indivíduo se acredita merecedor. Então, é aquilo, né? E aí o exemplo do John entrou muito bem nessa questão também, de achar que era o centro das atenções e que, de repente, ele vê o mundo dele desmoronar, sem sucesso, sem reconhecimento, sem amigos, sem nada, e se sente, né, frustrado e ainda por cima se sente vítima. Ele cria dentro da cabeça dele uma realidade que, na verdade, não condiz com a verdade. E essas 4 flechas muitas vezes vão nos colocar no caminho oposto daquilo que a gente deseja alcançar ou deseja realizar na vida. E nunca é tarde para uma autoanálise a fim de identificar não só as 4 flechas, como tantas outras questões importantes para que a gente flua pela vida, para que a gente se cure, se liberte, se melhore e evolua, a fim de realizar o trabalho que a gente se propôs a realizar de melhoria conosco. E a questão, né, da ajuda, só para ressaltar também mais um ponto importante que tem sido muito falado, né? Os jovens foram apresentados, né, a essas questões, mas quem vai decidir como usar ou não e se usar ou não são eles. Porque a gente realmente pode e deve ajudar, mas a gente jamais deve interferir no processo do outro. É saber até onde se pode ir, é ajudar como se pode ajudar, mas deixar que o outro faça exatamente aquilo que precisa fazer. E para encerrar, né, esse vídeo, tem um determinado momento, bem no finalzinho, quando o Canção Estrelada vai fazer o fechamento depois do reconhecimento do John sobre o seu comportamento, e o Canção fala: a vida trabalha em prol da evolução de todos. Tudo o que vem para a nossa evolução, por mais que seja difícil, né? Tanto que ele fala, seus métodos quase nunca são de simples compreensão, pois ao contrário do que gostaríamos, não prima em satisfazer prazeres rasos e imediatos, mas em aprimorar a percepção e a sensibilidade para que as conquistas sejam valorosas e definitivas. A vida não passa a mão na cabeça de ninguém, mas ela vai trazer aquilo que a gente precisa. Ela jamais vai entregar na medida dos desejos, porém na exata régua das necessidades evolutivas. As dificuldades trabalham a serviço da luz. Quando a gente ainda precisa dessa professora, ela trabalha. Cabe a nós o entendimento de que não há mais necessidade das dores ou dessas 4 flechas para a gente poder evoluir, para a gente poder seguir a nossa jornada. Mas o trabalho de autoconhecimento vai ser sempre uma necessidade enquanto nós vivermos num mundo de dualidade, justamente para que a gente possa se reequilibrar, se reestruturar, se harmonizar, soltando pesos que já não nos pertencem. Imagina para esse moço viver uma vida inteira, 40 anos, né?
acreditando que o sucesso dele foi sabotado, que ele era bom demais e que todo mundo estava contra ele. Pensa que peso, que desperdício de vida, quando ele poderia ter vivido de outra forma, mas é aquilo. Tudo é como deveria ser. E foi o caminho que ele percorreu e precisou percorrer até chegar o dia deste cerimonial na Casa do Canção Estrelada, que ele assistiu lá quietinho e entendeu que tudo aquilo que estava falado servia prontamente para ele. E a partir dali, certamente, ele virou uma chave muito importante para poder iniciar uma nova fase. Que a gente nunca tenha medo de realizar essas reflexões para virar a chave sempre que for preciso. Tá bom, minha gente? Fica aí então mais esse texto do Ioscas, As Quatro Flechas, publicado na página do Ioscas no dia 31 de janeiro de 2025, certo? Eu volto no próximo conteúdo. Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima.